Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser um assunto básico da eletrônica, mas extremamente importante. Eu vou falar sobre leis de Kirchhoff. Para quem assistiu há algum tempo atrás o vídeo sobre lei de Ohm, esse seria um vídeo subsequente, né? Obrigatório. Depois da lei de Ohm, de você dominar a lei de Ohm, você passa a aprender as leis de Kirchhoff, que são fundamentais para o entendimento e cálculo de circuitos elétricos, ok? Então, vamos mostrar quais são as leis de Kirchhoff, que basicamente são duas. Primeira lei de Kirchhoff, também conhecida como lei dos nós, ou lei das correntes, e a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, ou a lei das tensões, ok? Primeiro, vamos dar uma passada rápida no entendimento do que é um nó. O que é o nó, para a gente poder falar sobre a primeira lei de Kirchhoff, e o que é a malha. Esses dois conceitos são importantíssimos, ok? Então, o nó seria um ponto onde pelo menos 3 condutores se encontram. Então, neste exemplo que eu desenhei aqui, esse pequeno circuito, um nó possível seria esse daqui, onde eu recebo corrente que vem nesse sentido, uma outra corrente que vem no sentido aqui descendente, e uma outra corrente nesse sentido. Os sentidos das correntes, no início dos cálculos, podem ser arbitrados, e depois nós vamos descobrir qual o real sentido das correntes que entram e saem de um determinado ponto. Então, nesse caso, eu escrevi que aqui passa uma corrente I1, que entra nesse ponto. Eu vou chamar esse ponto de ponto A, que é um nó, né? Entra I1, sai I3 e sai I2 dele. Ok? Podia ser diferente, o I1 podia estar saindo dele, o I2 podia estar entrando e assim por diante. Mas aqui eu escrevi dessa maneira: I1 entra e sai I3 e sai I2. Ok? Isso daqui é um nó, porque tem pelo menos 3 condutores chegando a ele. Ok? Um daqui e outro daqui. Então, essa a definição de nó. A definição de malha é mais fácil ainda. Malha seria um caminho fechado dentro de um determinado circuito, também conhecido como loop. Então, eu tenho um caminho fechado aqui, nesse sentido. Então, aqui eu tenho uma malha, ok? Que é composta da bateria E1, o resistor R1 e o resistor R2. Aqui eu tenho uma outra malha, ok? Essa malha aqui. Então, eu tenho duas malhas aqui. Essa daqui é composta por resistor R2, a bateria E2, e o outro resistor aqui R3. Então são duas malhas, tá? A gente precisa ter esses conceitos para poder entender bem as leis de Kirchhoff. Aí você me pergunta, tem uma malha aqui externa? Do ponto de vista da lei de Kirchhoff, não tem, porque as leis, a gente separa as malhas nos menores caminhos possíveis, e uma malha não pode conter outra malha dentro. Portanto, se eu determinar essa malha externa aqui, eu vou estar incluindo duas malhas menores dentro, e isso, por definição, não é válido. Então aqui eu só tenho duas malhas, que são as menores possíveis que eu consigo desenhar dentro de um circuito, ok? Bom, dito isto, vamos partir para as definições das duas leis de Kirchhoff, e depois a gente faz alguns exemplos, alguns exercícios, para vocês entenderem a aplicação dela para descobrir correntes, tensões ou resistências dentro de um circuito elétrico, ok? Então vamos lá, pessoal. Tenham em mente que as duas leis são extremamente fáceis, eu diria até mais fáceis do que a própria lei de Ohm, do ponto de vista que não há uma fórmula para você decorar. Você vê aqui diretamente no circuito e ela chega a ser até intuitiva, ok? Então vamos lá. A primeira lei de Kirchhoff seria a lei dos nós. Aliás, seria bom até comentarmos aqui antes, eu sempre gosto desse viés histórico, né? Quem é o Kirchhoff, né? De onde surgiu, né? Ele é um físico alemão, Gustav Kirchhoff, e ele desenvolveu essas teorias e essas leis que conseguem determinar correntes e tensões dentro de circuitos elétricos no século XIX, ok? Apenas para conhecimento geral. Então vamos lá. A primeira lei do Kirchhoff, também conhecida como lei dos nós ou lei das correntes, e o seu símbolo em inglês também é conhecido como KCL,
Você pode ver isso escrito em algum livro, alguma coisa assim, né? O KCL seria o Kirchhoff Current Law, lei das correntes de Kirchhoff, ok? Lei dos nós, para quem quiser usar mais, fica mais fácil. Ela diz o seguinte, ela diz que o somatório de todas as correntes de um nó qualquer, é igual a zero. Então, o somatório das correntes de um nó é igual a zero. Então, nós tínhamos aquele nó lá, aquele nó que nós indicamos lá, que era o A. As correntes que entram e que saem vão ter um determinado sinal por convenção. A corrente, ela entra positiva, ela entra pelo positivo e sai negativo. Ok? Então, eu vou determinar que essa corrente aqui, que está entrando, ela é mais, menos. Ela entra positivo e sai negativo. O I2, ela, da mesma forma, né? Ela entra positivo e sai negativo. Então, ela sai negativo e entra positivo. E o I3, desculpa, esse é o I3. E aqui o I2, aqui para baixo, a mesma coisa. Ela vai sair, ela está saindo daqui positivo e vai entrar negativo. Tá? Isso é só uma convenção aqui para a gente fazer o cálculo. Olhando para cá, eu vejo que I1 está entrando em A, I3 e I2 estão saindo de A. Então, como é que eu posso escrever esse somatório aqui? Vamos lá. I1 entra, então é I1 positivo. E vai sair I3 e I2. Então, é menos I3, menos I2, igual a zero. Pronto. Aqui está escrita a fórmula usando a primeira lei de Kirchhoff, a fórmula de correntes ou a fórmula de nós. Então eu sei que I1 menos I3 menos I2 é igual a zero. Tá? E eu posso reescrever isso ficando assim. I1 é igual, passando o I2 e o 3 para lá, a I2 mais I3. O que faz todo sentido, né? Então eu entro com I1 e saio com I2 e I3, quer dizer, I1 é a soma dos outros dois, porque toda corrente, isso daqui é baseado na teoria da conservação da carga elétrica. Então toda carga que entra, o que sai, mesmo que saia dividido em vários condutores distintos, o que sai, o somatório do que sai é igual ao que entra. Então se eu entro com I1, vamos que I1 fosse 10 amperes. Então, por exemplo, I2 poderiam ser 7 amperes e I3 podia ser 3 amperes. Então 3 mais 7, 10, né? Então a soma do que sai é igual ao que entra, ok? Então basicamente isso é a lei dos nós de Kirchhoff. Onde nós vamos usar isso? Vamos aguardar um exercício para a gente verificar na prática. Isso aqui é só a primeira parte, que é a teoria. Vamos partir agora direto para a lei das malhas, ok? A lei das malhas, vou botar aqui do lado. A segunda lei, que é a lei das malhas, também conhecida como lei das tensões, ou, lá do inglês, o KVL, o Kirchhoff Voltage Law, ok? A lei das tensões de Kirchhoff. Aqui a gente entra o conceito de malha, né? E aqui também é bem similar, eu diria que é até mais fácil. A soma das quedas das tensões envolvidas numa malha, mais os seus geradores, né, de tensão, é igual a zero. Ou seja, nessa malha aqui, a primeira malha, onde eu tenho a bateria E1, o resistor R1 e o resistor R2, eu posso escrever que a soma aqui vai ser zero. Então eu preciso determinar os sinais. Então, se eu considerar o E1 positivo, os resistores vão ter queda de tensão neles, né? A gente sabe pela lei de Ohm que a queda de tensão no resistor vai ser o valor do resistor vezes a corrente que passa nele, né? V igual a RI. Então, eu vou escrever a lei das malhas assim, para esse caso aqui. E1, eu vou considerar positivo e considerar negativo as quedas, tá? Podia ser o contrário, eu podia botar menos E1, porque eu começo do menos, e depois eu vou somando as quedas, tá? Dando a mesma. Vamos lá. E1 menos queda em R1 vai ser qual? Vai ser o valor de R1 mais I1, que é a corrente que passa ali.
Então, menos R1 vezes I1. Descendo aqui nessa malha, menos R2 vezes I2. Aí terminou essa malha igual a zero. Fiz a análise desse pedaço de malha. Eu estou ignorando aquela malha de lá, ok? Calculando só esse trecho aqui. Então, isso daqui seria a segunda lei de Kirchhoff. O somatório das quedas de tensões e geradores de tensões numa determinada malha é igual a zero. A gente escolhe um ponto de referência. Então eu vou sair desse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui que seria o negativo da bateria, e vou voltar até ele. E vou somar ou diminuir todas as tensões existentes ali e quedas de tensões nos resistores que estiverem naquela malha. E vou igualar tudo a zero, ok? Então, basicamente, essa é a segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, ou lei das tensões, ou KVL, ok? Então, basicamente, nós temos essas duas leis, a lei dos nós e a lei das malhas, e elas têm até uma certa semelhança. A lei dos nós, recapitulando, é o somatório de todas as correntes que chegam a um determinado ponto é igual a zero, levando em conta os seus sinais. Então, traduzindo de outra maneira, o somatório de todas as correntes que saem devem ser igual à corrente ou às correntes que entram, o somatório das correntes, porque eu posso estar chegando com 2, 3 correntes, não precisa ter só uma. Eu posso ter I1, I2 e 3 chegando e saindo I3, I4, I5 e 6. Então a somatória das correntes que saem com as correntes que entram deve ser igual, né? Então eu somo de um lado, somo do outro, as duas devem ser iguais, ok? Bom, isso nós. E malhas, mesma coisa, a somatória das tensões e das quedas de tensões envolvidas numa determinada malha deve ser igual a zero. Ok, pessoal? Agora, para ficar mais claro isso, para ficar mais prático, a gente precisa fazer alguns exercícios mostrando em circuitos reais, circuitos que existem, que a gente possa estar analisando as correntes e tensões envolvidas nele usando as leis de Kirchhoff, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar com esse circuito aqui. É um dos mais simples para a gente já utilizar uma das leis de Kirchhoff, né? Aqui, como vocês podem ver, tem uma malha. Nós vamos usar a lei das malhas, a segunda lei de Kirchhoff. Qual é a questão aqui? Eu tenho 3 baterias, tá? Uma de 5 volts, uma de 3 volts, uma de 18 volts, tudo em série, um resistor de 2 ohms, outro de 2 ohms aqui e um resistor de 1 ohm aqui. A questão é, qual a tensão entre os pontos A e B? Qual a tensão entre os pontos A e B? Repare que entre A e B eu tenho uma fonte aqui, uma bateria de 3 volts, um resistor de 2 ohms e uma outra bateria que está numa polaridade inversa em relação a essa primeira de 18 volts. Se eu colocar o multímetro ou voltímetro aqui, qual a tensão que eu consigo ver? Primeira coisa, num circuito desse, até mesmo sem saber leis de Kirchhoff, a gente imagina que eu vou ter uma corrente circulante aqui, tá? Eu vou arbitrar que ela circule nesse sentido, tá? Então, eu vou fazer, eu preciso descobrir a corrente que circula, essa corrente eu vou chamar de I. Qual o valor dessa corrente? E depois eu consigo calcular as tensões, as quedas de tensões para poder chegar à tensão entre A e B. Eu vou usar agora a lei de Kirchhoff das malhas, a segunda lei de Kirchhoff, ok? Então eu vou começar a fazer a soma das tensões e das quedas de tensões nessa malha. E vou começar a partir dessa bateria aqui de 18 volts. Já vou contar com ela diretamente. Então eu vou começar aqui com ela. Do menos para o mais eu vou contar ela como positiva. E vou colocar aqui 18 volts. E vou subindo no sentido da corrente, tá? Queda em resistor de 1 ohm. 1 vezes I vai dar I. Então é menos I. Eu vou ter uma queda aqui, então é menos. Cheguei numa bateria de 5 volts. Repare que ela está no sentido inverso dessa outra bateria. Então ela vai, digamos, diminuir essa tensão. Menos 5 volts. Ela não é, se ela tivesse no outro sentido, seria mais 5 volts. Aqui ela é menos 5, né? Menos 5 volts. Chegando aqui nesse outro resistor, queda em cima dele, e também, então é 2I, menos 2I. Repare que a corrente I, ela circula, é a mesma, né? Nesse circuito todo.
Cheguei aqui na bateria de 3 volts. Vamos ver a polaridade dela. Também está invertida em relação aos 18. Então é menos 3 volts. Menos 3. Depois um resistor de 2 ohms. Menos, é uma queda também, 2I. E finalmente voltei aqui a minha bateria de 18 volts. Então tudo isso aqui é igual a 0. E acabou, né? Basicamente é resolver essa simples equação. Eu vou somar tudo que tem I aqui junto, que é a minha incógnita, e somar todos os números avulsos aqui. Então vamos começar com os números 18 menos 5 menos 3. Então dá 18 menos 8, né? Dá 10. 10. Menos I menos 2I menos 2I dá menos 5I. Menos 5I. Tudo isso igual a 0. Então eu vou passar o 5i para lá, aí vai dar 5i, inverte o sinal, né? Igual a 10. I é igual a 10 sobre 5, que é igual a 2 amperes. Bom, eu achei a corrente, mas isso não significa que eu resolvi o problema, porque ele pede a tensão entre A e B. Mas como agora eu tenho a corrente I, eu vou medir de A para B aqui, ok? Então isso vai, digamos, facilitar aqui a situação. Na verdade, ele pediu a tensão originalmente de B para A. Tensão de B para A, daqui para cá, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a soma das tensões aqui agora só nesse pedaço aqui, nesse trecho. Agora eu já sei qual é a queda em cima desse resistor, porque eu tenho I, né? Então eu vou usar a lei de Ohm para calcular aqui a queda. Vamos calcular logo, né? V igual a RI. A queda vai ser igual a 2 ohms vezes 2 amperes. Então a queda vai ser 4 volts. Ok? Então essa é a queda que eu vou ter aqui em cima. Ó, 4 volts. Como eu calculei isso com a corrente que eu descobri agora há pouco. Então vamos lá, vamos fazer o somatório. 18 volts. Daqui para cá, né? Fazendo a soma. 18 volts. Menos a queda aqui, 4 volts, menos, porque está invertido, 3 volts aqui dessa bateria, vai dar igual a esse ponto daqui para cá. Então 18 menos 4 menos 3 dá 11 volts, que é a resposta desse exercício. Então a tensão daqui para cá, 11 volts, ok? Esse foi um exercício relativamente simples, só para usar a lei de Kirchhoff das malhas. Agora a gente vai para um exercício um pouquinho mais complexo, que tem que usar a lei dos nós e lei das malhas ao mesmo tempo, ok? Então só um minutinho que eu vou apagar aqui e a gente já volta. Bom pessoal, esse é o próximo circuito que a gente vai fazer um exercício. Ele é um pouquinho mais complexo que o outro e ele usa tanto a lei dos nós como a lei das malhas na sua resolução. Há maneiras distintas de resolver esses circuitos, ok? Mas essa é uma das mais práticas. Então vamos lá, só observando aqui o circuito, eu tenho 3 baterias, uma de 10 volts aqui, uma de 14 volts e uma de 7 volts ali. E tenho 3 resistores, um de 2 ohms, um de 3 ohms, um de 5 ohms, ok? E ele já indica alguns sentidos de corrente. Ele chama essa corrente aqui de I1, a que sai dessa bateria. A que sai dessa bateria aqui ele chama de I2. E a que vem para cá ele chama de I3. Então, se eu considerar, por exemplo, esse ponto aqui como o ponto de um nó, eu vou chamar esse ponto de um nó, eu posso fazer já a lei dos nós aqui. O que ele está pedindo? Ele quer saber as correntes, ele quer saber quanto é I1, quanto é I2, quanto é I3. Ok? Sendo que no circuito todo eu tenho apenas os valores das baterias e dos resistores. Ok? Eu vou chamar esse ponto aqui de A, é o nosso ponto do nó. E eu já consigo escrever a primeira equação usando a lei dos nós de Kirchhoff. Ou seja, todas as correntes que entram têm que ser iguais, né? As somas dessas correntes que entram iguais às somas das correntes que saem. Ou a soma de todas tem que dar 0. Então eu tenho I1 entrando, I2 entrando e I3 saindo. Repara, ó, I1 está com a seta para lá, então ela entra aqui. I2 sobe, entra. I3 está saindo, está indo embora, está descendo para cá, então ele está saindo. Então eu posso escrever aqui I3 é a soma das outras duas. I1 mais I2.
essa é uma equação válida, eu vou passar a usar ela aqui, né? Lembrando que no final eu vou ter algumas equações aqui para resolver, né? E a gente sabe lá da álgebra que para eu resolver um sistema de equações com n incógnitas, eu preciso ter n equações. Ou seja, se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso ter no mínimo 3 equações para resolver, senão eu não resolvo. Não adianta ter 2 equações com 5 incógnitas, que eu não vou resolver todas as incógnitas, ok? Então, eu já sei que eu tenho I1, I2 e I3, eu tenho que escrever no mínimo 3 equações diferentes para poder extrair, né? Sendo diferentes, ou seja, não é uma equação equivalente à outra, né? Equações diferentes mesmo dentro do circuito para poder resolver. Então, eu já tirei a primeira aqui, I3 igual a I1 mais I2. Agora vamos para as próximas. Então, vamos lá. Vou fazer essa malha e essa malha usando as correntes e as denominações que ele já aponta aqui. Primeira equação, vamos começar daqui. Primeiro seria bom a gente determinar aqui as polaridades, né? Então eu vou começar do 10, daqui de baixo para cima, como se ele fosse negativo aqui, ó. Menos para o mais, ok? E aqui ele vai ser mais, a corrente está entrando, né? E saindo aqui, menos, ok? E da mesma forma, eu vou colocar aqui, ó, menos, que a corrente está saindo, mais. E aqui nessa outra também, mais, que a corrente está entrando, e menos, que a corrente está saindo. Só para facilitar depois a colocação das fórmulas corretamente. Então, eu vou começar daqui, desse ponto aqui, do terra, para lá, considerando daqui para cá. Então, daqui para cá eu tenho menos 10 volts. Mais a queda nesse resistor aqui, do mais para o menos, então é mais 2 e 1. E 1 porque é essa corrente aqui, ó, que ele mesmo está me dizendo que é I1. Agora vamos descer aqui nesse ramo. Próximo passo. A fonte que tem aqui, mais para o menos, então é mais 14. E daqui, menos 3 e 2. Por que é menos 3 e 2? Porque aqui o sinal é negativo, do negativo para o positivo. Então aqui está inverso em relação a esse. Por isso que aqui foi mais 2 e 1 e aqui é menos 3 e 2. Tá? Isso tudo aqui é igual a 0, porque eu voltei aqui a esse ponto inicial. Eu dei a volta. Ó. Menos 10 mais 2 e 1 mais 14 menos 3 e 2 igual a 0. Fiz a primeira malha. Vamos dar uma arrumada nessa primeira equação? Então tudo que for no número aqui eu vou somar e o que tiver incógnito eu vou deixar do outro lado. Então vai ficar assim. Menos 10 mais 14 dá 4. Vamos anotar aqui. 4 mais 2 e 1 menos 3 e 2 igual a 0. Ok? Agora vamos arrumar de novo. Vou tentar extrair I1 daqui. 2 e 1 é igual a... Passa esse I2 para lá. 3 e 2 menos 4. Então, I1 vai ser igual... Agora eu vou passar o 2 para cá dividindo. 3 meios de I2 menos 4 dividido por 2, 2, né? Menos 2. Então... Achei a primeira equação de I1 aqui. I1, aqui. I1 vai ser igual a 3 meios de 2 menos 2. Tá? Agora vamos fazer a segunda. Vamos guardar essa equação aqui e vamos guardar essa daqui. Vamos fazer a segunda malha. Na segunda malha, eu posso começar de alguns pontos. Vou começar aqui da bateria de 7 volts, ok? Contando do mais para o menos, daqui para cá. Aí vai ser assim. 7 positivo, né? Mais 14. Por que mais 14? Né? Porque repare que aqui eu tô com as baterias em série, né? O negativo está com o positivo aqui. Então eu somo as tensões. 7 mais 14. Agora, aqui é negativo, então é menos 3 e 2, que é a corrente que tem lá. Continuando subindo por aqui. Menos
5i3, que é essa corrente aqui, está no sentido oposto dela, por isso que é menos 5i3. E terminou, né? Igual a zero. Ok? Arrumando essa equação da mesma forma que a outra, a gente pode fazer assim, aqui é 7 mais 14 dá 21, vou jogar o 21 para o outro lado, ou deixo aqui e jogo esse aqui para lá, vai ficar 3i2 menos 3i2 menos 5i3 é igual a menos 21, ok? Muito bem. Então aqui fizemos mais uma equação. Agora eu tenho três equações. Tenho essa equação e essa equação. Agora é a questão algébrica aqui de a gente resolver. Vamos ver aqui qual seria a maneira mais fácil. Bom, eu tenho i3 aqui em função de 1 e 2. Então eu vou pegar esse i3 e vou jogar aqui, nessa equação, porque aqui eu tenho 5 e 3, né? Então vamos fazer. Deixa eu reposicionar aqui para facilitar. Vamos ver aqui uma melhor posição. Vamos continuar aqui, nessa área, ok? Vamos lá, menos 3 e 2, vou repetir a equação aqui em cima. Menos 3 e 2, menos 5 e 3 é igual a menos 21. Então vamos lá. Vou repetir aqui e vou substituir o i3 por esse i3 que é i1 mais i2. Então vai dar menos, manter aqui, menos 3 e 2, ok? Menos 5 e 3 dá menos 5 e 1, menos 5 e 2. Isso vai ser igual a menos 21. Ok? Aqui já dá para ajeitar, ó, esse 3 com esse 5 e 2 aqui. Aí vai dar menos 5 e 1, menos 8 e 2, igual a menos 21. Ok. Quem eu tenho aqui mais para mexer? Eu tenho essa equação aqui, ó. I1 é igual a 3 meios de 2 menos 2. Eu vou substituir nesse I1 aqui. Aí eu vou ficar tudo com I2 na fórmula. Aí eu vou conseguir tirar I2 para começar. Tá? Só que aqui é menos 5 I1. Eu vou multiplicar por menos 5 esse 3 meios de 2 menos 2, tá? Então vai dar, vamos lá. Menos 15 meios de I2. Né? Eu só multipliquei esse pedaço aqui por menos 5. Menos 2 vezes menos 5 dá mais 10. Mais 10. Agora continua aqui. Menos 8 e 2 igual a menos 21. Ok. Agora eu vou passar esse 10 para o lado de lá. Aí vai ficar menos 15 e 2 sobre 2. Menos 8 e 2. Igual a menos 21 menos 10, que vai dar menos 31. Ok? Continuando aqui. Vamos fazer essa conta aqui. Basta multiplicar o 2 aqui e diminuir aqui, né? Então vai dar menos 16, menos 15 e 2, menos 16 e 2, multiplicando aqui. Né? Então vai dar menos 31 e 2 sobre 2 igual a menos 31. Multiplicando esse 2 para cá, passando para cá, para o outro lado, vai dar menos 31 e 2 igual a menos 62. Ok? Deixa eu posicionar aqui melhor, para vocês verem. E concluindo, I2 vai ser 62 menos 62 sobre menos 31, que vai dar 2 amperes. Ó, achei I2. Agora ficou fácil, né? Agora a gente vai na fórmula, nessa fórmula aqui, ó, onde tem I2, para achar I1. Eu já sei que I2 é igual a 2 amperes, então é só substituir aqui o I2 por 2. Então, vamos fazer aqui. O I1 vai ser 3 vezes o I2, que é 2, sobre 2 menos 2.
Então dá 6 dividido por 2 dá 3, menos 2 dá 1. Então I1 igual a 1 ampere. Ok? E o I3? O I3 é I1 mais I2. Então I3 é 1 mais 2. Então I3 é 3 amperes. Então o I1 é 1 ampere, o I2 é 2 amperes e o I3 é 3 amperes, e está resolvido esse problema, que basicamente passou pelo entendimento da lei de Kirchhoff dos nós e das malhas, para a gente poder determinar 3 equações, já que eram 3 incógnitas. Determinamos essa daqui pela lei dos nós e essas duas aqui, essa e essa, pela lei das malhas. Ok? Depois usamos as 3 equações e passou a ser pura matemática algébrica, né, simples, de equação do primeiro grau, e chegamos os resultados aqui das correntes I1, I2 e I3. Ok, pessoal? Então esse aqui foi mais um exemplo. Existem milhares de exemplos diferentes, milhares de colocações, malhas muito mais complexas. Se eu fosse fazer uma malha aqui, um circuito com várias malhas, com 4, 5 malhas, nós íamos ficar aqui 1 hora fazendo o exercício, porque muitas vezes tem uma manipulação algébrica muito demorada, com muitas incógnitas. Então esse aqui você vê que já demorou algum tempo. Se for explicar um maior, vai levar mais tempo, mas o método é basicamente o mesmo. Precisa tomar cuidado só na distribuição dos sinais para ver o que diminui e o que aumenta, e usar as leis de Kirchhoff. Outros circuitos mais complexos, que a lei de Kirchhoff começa a ficar muito grande, muito dificultosa para resolver, até mesmo com muitas equações, você precisa usar técnicas de matrizes e outras coisas matemáticas para resolver. Existem outros recursos mais adiante, que a gente pode ver no futuro, outros teoremas, que podem auxiliar a fazer circuitos mais complexos. Mas até esse nível de circuito aqui, até um pouquinho mais complexo do que esse, você faz por lei de Kirchhoff, usando lei de Ohm, lei de Kirchhoff, e pronto, resolvido. Isso daqui é a base fundamental da eletricidade e da eletrônica. Se você quer entender circuitos elétricos, quer começar a projetar, quer ver como é a distribuição de correntes e tensões, você precisa conhecer e saber usar as leis de Kirchhoff, além da lei de Ohm, ok? Isso é básico, é fundamental para quem quer ir um pouco adiante no estudo de circuitos elétricos. Fora isso, você fica só na prática e não consegue compreender como é que funciona, como funcionam os circuitos, a distribuição de correntes e tensões dentro de um circuito elétrico, ok? Então vale a pena entender. Na internet tem milhares de exercícios, vocês podem procurar. Isso é tema até dado em ensino médio, na cadeira de física, no 3º ano. Muitas vezes você vê pelo menos uma introdução do que é a lei de Kirchhoff, lei de nós e malhas, e depois, se você for adiante, no próprio curso técnico você tem também, e no curso de engenharia, obviamente, você tem logo nas primeiras cadeiras de eletricidade, ok? De circuitos de corrente contínua, você vai ver leis de Kirchhoff logo de cara nos primeiros períodos, né? Até porque é a base de tudo, né? Se você não souber isso, você não vai adiante nos circuitos mais complexos, ok? Detalhe, as leis não são utilizadas em qualquer tipo de circuito elétrico, não precisa ser só um circuito com resistores e fontes, não. Você pode ter circuitos ativos, distribuição de correntes e tensões em circuitos transistorizados, em amplificadores operacionais. Todos eles vão usar as mesmas técnicas da lei de Kirchhoff, ok? A gente não fica limitado a isso aqui não, isso aqui é basicamente a teoria para você poder aprender como funciona. Agora, isso aqui é usado diretamente nos circuitos eletrônicos da mesmíssima forma, né? Eu tenho lá um transistor que recebe 2, 3 correntes, que entram e outras que saem. Os somatórios, todas essas regras aqui vão ser idênticos. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, estudem bastante aí, porque é importante essa parte. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.